Bom dia a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Bom, gente, com essa música inicial, é uma prece, todos já acerenaram os corações, Então vamos dar início. Bom dia também ao pessoal, os internautas. Vamos dar início agora ao tema da manhã de hoje, mas antes nós vamos ler um trecho aqui, daquele livrinho que eu sempre trago, Minutos com Chico Xavier, esse livro. É meu livro de cabeceira, eu sempre falo isso. Então, antes de a gente começar, vou ler uma lição que chama Feche a Porta do Mal. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes. O mal não vem de Deus, por isso Deus não pune nem castiga, Deus nos ama. O mal vem do homem que não respeita as leis divinas. O mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Muitas vezes somos mais obedientes às leis de trânsito do que às leis de Deus. Quando compramos um eletrodoméstico, devemos seguir as instruções do fabricante para o bom uso do aparelho. Da mesma forma, precisamos seguir as instruções do nosso Criador para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos. Bezerra de Menezes traça um excelente roteiro para a libertação dos problemas que criamos para nós próprios. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida, varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe do nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor, ser um servidor no lar, no trabalho e na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Sigamos a orientação espiritual e mudemos logo de posição na vida. Deixemos a posição de agentes da sombra, da negatividade, da maldade. Vamos nos comprometer com o bem e veremos que o bem fará muito bem a nós próprios. Então, essa lição, gente, eu achei muito oportuna, porque o tema hoje é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E como que a gente vai fazer isso? Aqui nós vamos comentar. Eu achei essa lição oportuna porque a gente tem um caminho a seguir. Aqui fala nessa lição de Chico, fala o quê? Que às vezes a gente obedece mais às leis de trânsito do que às leis de Deus. E tudo, deu exemplo aqui do aparelho do eletrodoméstico. Quando a gente compra, a gente não tem que ler a instrução para a gente ligar e fazer o bom uso dele. Assim é a nossa vida. A gente tem um roteiro. Jesus trouxe, nos exemplificou. Então a gente tem um roteiro a seguir para a gente, se a gente quer ser feliz, Porque a gente sabe que nós somos criados para sermos felizes, para ser feliz, para a gente se progredir a cada dia, a cada vida, Então, para a gente se dar bem, só que nós somos teimosos, A gente fica relutando em seguir o Evangelho, a gente fica relutando nesse amar. E hoje, gente, o que a gente mais precisa, eu acho que esse capítulo 11 é o que a gente mais precisa nesse momento de transição que a Terra está passando, É aquilo que a gente está precisando, porque é o amor.
Porque se cada um se amasse mais e amasse o próximo, não existiria tanta guerra, tanta maldade no mundo. No Livro dos Espíritos, eu não lembro a pergunta, que eu sou ruim assim para lembrar o número da pergunta, mas pergunta por que ainda existem as guerras. E fala porque é falta de amor do ser humano e é egoísmo. Geralmente a guerra, essas dissensões acontecem por quê? Porque são as pessoas querendo poder, querendo ter cada vez mais, né? Então por isso que acontece. E falando nisso, a gente vê essa guerra acontecendo, né? Que o que a gente tem que fazer é orar, é estar rezando mesmo para a mente desses governantes, para aqueles civis que estão lá. Mas a gente tem que ver que a gente está em constante guerra conosco mesmo. Olha só, qual que é o objetivo aqui da doutrina? O que fala para a gente? O que nos leva à doutrina espírita? É a nossa transformação moral. E para a gente transformar moralmente, espiritualmente, é uma batalha. É uma batalha. Por quê? A gente falando assim é fácil, né? Ama. E como que eu vou falar também aqui, uma coisa que eu ia dizer, o capítulo 11, como é que eu vou falar do amor ao próximo e a si mesmo, sem falar de todo o restante do Evangelho? Sem falar do capítulo 10, que fala sobre a indulgência, da misericórdia, né? Bem-aventurados misericordiosos. Parece que a nossa irmã Eva colocou aqui tão bem. Então, assim, se fosse pedir para resumir o Evangelho, seria uma palavra: ama, é amor. O Evangelho todo é o amor e a prática da caridade. Então, começando lá o capítulo 11, eu vou ler o item 1, que é o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. A gente encontra essa passagem, gente, em São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Né? Se forem em outro evangelho, na Bíblia, São Mateus, capítulo 22. Então, a gente vai ver aqui o seguinte: só nesse trechinho a gente tem vários pontos, né? A gente tem falando sobre os fariseus e os saduceus, né? Os fariseus vendo que ele tapou a boca aos saduceus. Os fariseus, a gente vai dar uma passada rápida aqui, que é o seguinte: é o grupo de judeus devotos do Torá. Torá era a lei lá da época, né? Era o livro sagrado dos judeus, que continham os mandamentos das leis de Deus e as leis civis dadas por Moisés. Então, esses eram os fariseus. E eles eram contrários, né? Eles eram os opostos dos saduceus. Quem que eram os saduceus? Os saduceus eram aqueles que não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam em anjos, nem na ressurreição, mas eles acreditavam em Deus. Então, eles cumpriam a lei de Deus visando o quê? Visando os bens materiais. Eles achavam que se cumprisse, eles teriam como recompensa os bens materiais. Isso aí a gente encontra lá na passagem, né, que fala nas bem-aventuranças, fala assim: bem-aventurados os mansos lá, porque herdarão a terra. Então a terra que eles herdarão, que eles achavam, era a terra mesmo, terra, porque eles achavam, né, na ignorância deles ainda, que a terra prometida era terreno, né, imóvel. Então, tudo na sua época, né? Então, a gente vai ver isso sobre os fariseus, né, que eu já expliquei, e o doutor da lei era aquele que havia estudado todos os ensinamentos do Torá, que é esse livro sagrado. Só que quando ele pergunta a Jesus qual o maior mandamento, não era para ele aprender, era
para ele ver a resposta de Jesus. Ele estava tentando Jesus ali, ele queria que Jesus entrasse em contradição. Então, quando Jesus deu essa resposta, né, aí eles saíram e deixaram quieto, mas sempre era aquela tentação para Jesus. E Jesus também, na sua resposta, falando sobre os mandamentos, ele não pede para a gente que a gente ame a Deus como ele amava, como ele o amava. Ele pede para a gente amar dentro das nossas condições. Falando, como ele Deus, como ele amar de todo o teu coração, quando ele fala, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, ou de todo o seu entendimento. Quando ele fala de toda a tua alma, seria conforme a nossa condição moral e espiritual. Quando ele fala de todo o teu coração, é conforme o nosso entendimento, a nossa condição material. E de todo o teu espírito, ou de todo o teu entendimento, é conforme a nossa condição espiritual. Então, porque seria impossível a gente amar do jeito que Jesus amou. Jesus foi o único, né, gente? E a gente está aí para aprender, estamos encaminhando para esse amor. E isso que eu falo, como que vai ser isso? A gente tem que procurar melhorar, se melhorar a cada dia. Mas claro, né, somos humanos, se fosse perfeitos, não estaríamos aqui. Só que a gente também não pode dar essa desculpa, né? Quando a gente erra, fala assim, eu sou ser humano, né? Ser humano erra. Sim, erramos sim, só que a gente tem que persistir no acerto. Porque sim, nós somos falhos ainda. Vamos errar, vamos cair, né? E quando cair, vamos levantar. E quando errar, reconhecer que errou, né? Quando a gente fala que, igual o André sempre fala, né? Que quem fala aqui na frente é que está precisando mais. E eu sempre falo isso. Estava até comentando com um colega aqui, com um amigo, ontem. E eu falei com ele assim, um dia no estudo, eu falei assim, coitada de mim, eu não vou para esse mundo de regeneração, não. Mas por quê? Se a gente for ver, de modo geral, o que o povo faz, a maioria pelo menos, a gente fala assim, ninguém vai passar. Mas só que a gente tem que ver, a gente tem que se cuidar por causa disso. A gente tem que tentar, a gente tem que perseverar no bem. Aqui estão os ensinamentos, aqui está mostrando como. Então a gente tem que seguir, é isso. Vamos errar? Sim, mas vamos voltar atrás. Fala assim, isso aí não me pertence não, não é isso que eu estou aprendendo não. Por isso que o estudo faz muita falta, o estudo é muito importante, porque quanto mais a gente estuda, mais responsável a gente se torna, né? Tem gente, eu conheço gente que deixou de ser espírita por causa disso. É muita responsabilidade, não quero não, mas a essa altura ele já sabia. Porque, claro, a gente sabe que tem aquela passagem, muito se pedirá quem muito tiver recebido. E a gente recebe demais, gente, é muita bênção, né? E quanto mais a gente vai tendo conhecimento, mais vai ser nos cobrado, né? Essa é a verdade. Então, às vezes, quando a gente está num caminho assim, que a gente faz alguma coisa errada, a gente fica até com vergonha, fala assim, epa, não é isso aí não, não é por aí que eu vou não é por aí que é o caminho não. Então o estudo é bom para isso, para a gente acordar e falar assim, não, estou errado, né? Aí não, né? Então aí seguindo, mas ele fala, né? E o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, primeiro, quem é o nosso próximo? Quem? Né? Se a gente for ver quem que é o meu próximo, então o próximo é qualquer pessoa além de mim. Agora eu costumo falar que o próximo, vamos fazer o bem, é a caridade. Quem que é o próximo? Aquele que está do nosso lado, em casa, né? Que a caridade começa em casa. E daí, saiu de casa, a nossa rua, o nosso bairro, né? A nossa cidade, o nosso trabalho, né? E o nosso próximo, olha, esse amar é pesado, porque a gente fala assim, eu te amo, só que a gente banalizou, eu te amo, né? A gente fala, eu te amo, mas e esse amor, será esse sentimento é puro? É verdadeiro? Porque a gente tem que ver, porque quem convive com a gente, na nossa convivência, que nós provamos esse amor, que a gente coloca em prova, é com o nosso companheiro, com os nossos filhos, com os nossos pais,
Como que a gente está agindo com eles? Porque a gente é colocado numa família, não é por acaso. E às vezes, com o companheiro, a gente briga, né? Quem é casado sabe como é. Que o relacionamento, estou falando de modo geral, não só do casal, mas com o familiar, né? Com os amigos. Tem gente que tem ciúme demais e acaba aí tumultuando e gerando brigas. Mas o que é? A gente está ali do lado, com o nosso companheiro, com a nossa família, com os pais. E é ali que a gente tem que procurar melhorar cada dia, em primeiro lugar, né? Agora, antes de melhorar com o nosso próximo, aqui fala, amar a si mesmo. O que é o amar a si mesmo? Aí a gente tem que ver, o Evangelho mostra pra gente, fala assim, como encontrar o limite, como encontrar o equilíbrio, amar a si mesmo e não se tornar egoísta, né? Eu me amo, né? Tem gente que me amo, eu sou tal, né? Então, assim, que se acha demais, que tem muito orgulho, que é muito presunçoso. Nós vamos ver sobre o orgulho aqui. Então, amar a si mesmo é a gente se cuidar. O Evangelho fala, cuidar do corpo e do espírito. Então, a gente tem que cuidar tanto do nosso corpo físico, que é um empréstimo de Deus, né? Nem o nosso pobre corpo não é nosso, é um empréstimo. Então, temos que cuidar do nosso corpo físico e também cuidar da nossa parte espiritual, da nossa parte moral. O Evangelho fala para a gente aqui o seguinte, nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para a gente progredir e para se desenvolver moral e espiritualmente. Então, aquele que procura felicidade, que procura alegrias, só procura seu bem-estar só em coisas materiais, ele não vai ser feliz. Porque se ele procurar fazer, claro, uma coisa, né? Enquanto estamos aqui na Terra, precisamos de bens materiais, claro, isso aí não tem dúvida. Precisamos do dinheirinho lá, queremos ter uma casa, queremos ter um carro, queremos ter bem-estar, né, na nossa vida hoje. Isso é mal? Não, de jeito nenhum. O Evangelho, Jesus só pede para a gente para não dar mais importância às coisas materiais do que às coisas morais, às coisas espirituais. Porque, na verdade, a nossa vida verdadeira é espiritual. Estamos aqui para fazer as provas, para fazer as expiações. Por isso aqui a Terra é considerada planeta de provas e expiações. Então, continuando, fala assim, amar ao próximo. A gente tem 2 itens, amar o próximo e não amar a nós mesmos. Bom, amar o próximo, isso acontece, fala lá, quando em nossas ações para ajudar alguém, desrespeitamos a nós mesmos e nos corrompemos. Às vezes a gente quer ajudar tanto o próximo, né? A gente cuida mais da vida do outro do que da nossa. Cuidamos da vida do outro. Nós queremos ajudar? Queremos. A gente só cuida do outro. Quando for chegar do outro lado e perguntar o que você fez por você, para mim nada, eu fiz para o outro, né? Então a gente tem que cuidar de nós, gente, em primeiro lugar. Tem um exemplo que fala assim, quando a gente vai andar de avião, que a aeromoça fala lá, né? Se acontecer alguma coisa, alguma pane, vai cair as máscaras, coloque em você primeiro, antes de colocar no outro. Então a gente vê o seguinte, nós não temos responsabilidades nenhuma nos atos dos outros. Nós temos responsabilidade nos nossos atos, a não ser, né, a criança que merece os cuidados ou alguém que merece cuidados especiais, mas nós temos que cuidar de nós primeiramente, antes de cuidar dos outros. Nós temos que nos amar primeiramente, antes de amar o outro. Porque se a gente não se ama, a gente não ama ninguém, não. Se eu não gosto de mim, tenho condição de gostar de outra pessoa? Não. Eu tenho que gostar de mim, mas sem ser egoísta, né? Sem querer tudo para mim, sem ser mais eu sou eu. Achar que a gente sabe tudo, porque na verdade nós não sabemos nada, né? Estamos aprendendo ainda, estamos no beabá dos ensinamentos espirituais ainda. E tem o amar a nós mesmos e não amar o
próximo, que é o contrário. Fala, isso acontece quando em nossas ações de interesse exclusivamente individual não levamos em conta se essas ações prejudicarão alguém. Então, né, aquele negócio, eu sou mais eu, né? E eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e não levo em conta ninguém. Não levo em conta se eu vou prejudicar outra pessoa. Então, e para isso, Jesus vem com aquela regra básica, que é o item 2 desse capítulo 11. Fala, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Está no São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, gente, isso, eu tenho para mim isso aqui como conduta de vida. E é o que cada um tem que fazer. Porque se eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. Se é ruim para mim, é ruim para o outro. Então, se a gente colocar isso como regra de conduta, foi o que Jesus trouxe para a gente. Fazer para o outro aquilo que a gente quer para nós. Se não queremos para nós, se achamos que é ruim, não façamos aos outros. É isso. Regra de conduta de vida. Assim nós não vamos errar. E seguindo assim, esse caminho, aí a gente vai ver o quê? Estando de acordo com essa regra, a gente vai estar em paz com a nossa consciência, né? Vamos estar com a consciência tranquila, sentindo, né, felizes conosco mesmo e com os outros. Porque às vezes, né, por uma palavra que a gente fala, a gente magoa. Por uma palavrinha que sai da nossa boca, a gente ofende. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? O que a gente está falando? Tem gente que fala assim, né? Eu deixei de ser branco para ser franco. É franco demais. Ofende. Né? Às vezes não é franco, não. Às vezes é maldade. Ele fala para ofender. Então fala assim, vou te dizer umas verdades, é para machucar. Então a gente não sabe nem como falar essas verdades. Então assim, a gente tem o exemplo aqui, que tem várias passagens aqui no Evangelho, que é o Espírito de verdade que fala para a gente. A verdade quando aparece, ela aparece calma, tranquila. Quem está com a verdade e quer impor essa verdade, ele não grita, ele não é violento, ele é doce, é amável. Aí eu já estou entrando aqui em outro capítulo, porque não tem como a gente falar desse amor sem passar o Evangelho, né? Aí logo depois, gente, no item 3, vem falando assim, tem a passagem que fala que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas dos seus servidores. Eu não vou ficar lendo, não. Eu vou contar para vocês essa história mais ou menos. Aí o reino do céu é comparável a esse rei. Conta aqui pra gente nessa passagem. E esse rei quis tomar conta dos servidores que eu devia. Então ele chamou um servidor lá e falou assim, paga o que me deve. Esse servidor devia para ele 10.000 talentos, que era muito dinheiro na época. Então, aí o rei falou com ele, ou você me paga, ou você me vende, sua mulher, seus filhos, seus bens e tudo que você tem. Aí esse servidor ajoelhou-se no pé do rei, pediu misericórdia, pediu ao rei que tivesse paciência, que ele ia pagar tudo que ele devia. Aí o rei, tomado de compaixão, de misericórdia dele, perdoou essa dívida. Logo que esse servidor saiu da presença do rei e ia para casa, ele encontrou um companheiro que devia a ele 100 dinheiros. Olha só, era nada, perto dos 10.000 talentos que ele devia para o rei. Aí ele falou para esse companheiro, né? Segurou na goela dele, sacudiu e falou assim, me paga o que você me deve. Aí e o companheiro pediu a mesma coisa que o outro pediu para o rei. Tenha paciência, tenha compaixão, que eu vou te pagar. Aí esse servo, que era o credor, falou assim, não, aí não teve paciência, não escutou esse amigo dele e mandou prender esse companheiro até que ele pagasse esses 100 dinheiros que ele devia.
Aí o que aconteceu? Os companheiros lá, os outros amigos, vendo o que tinha acontecido, foi lá correndo, indignados, e contou para o rei o que tinha acontecido. Que aquele servo foi lá, cobrou o outro, e porque ele não pagou, ele mandou prender. O rei, muito indignado, mandou chamar em sua presença esse servo e falou com ele: eu não tive compaixão de você, eu não tive a paciência, eu não tinha mais a dívida. Perdoou? Não perdoei a sua dívida? Falou com esse servo. E não era para você fazer o mesmo com esse seu amigo? Então, aí, sendo assim, o rei mandou prender esse servo que cobrou do outro, até que ele mandou prender lá pelos atos dele, e ele teve que pagar para o rei. Então, qual que é a moral da história? Que é inútil a gente pedir a Deus perdão dos nossos atos, dos nossos débitos, ficar pedindo perdão o tempo todo, se a gente não perdoa o nosso próximo, né? Se não perdoamos aquele que nos deve, se não perdoamos uma ofensa, então o que adianta a gente estar pedindo perdão a Deus? Pedir a Deus que tenha compaixão de nós se a gente não tem com o nosso próximo. Então, isso é a lição que essa passagem nos mostra. Porque aquele servo teve a indulgência, né? Teve a compaixão do rei, e o mesmo não teve com o companheiro dele. Depois, outro item do capítulo é: dai a César o que é de César, né? Dai a César o que é de César. Os fariseus, junto com os herodianos lá, procuraram Jesus para perguntar se era lícito, se era permitido cobrar os impostos, que eles não gostavam de pagar os impostos, né, aos publicanos. E Jesus, né, na sua sabedoria, pediu uma moeda dessas que eram pagas lá, que pagavam imposto. Aí eles deram a moeda para Jesus, e Jesus perguntou: de quem que é esta imagem e esta inscrição que aqui está? E eles responderam: é de César. Então aí Jesus respondeu, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, era justo pagar. E a mesma coisa a gente vê que na vida hoje, gente. Nós temos as nossas leis civis, as leis penais, Constituição, tudo para a gente seguir. Temos a lei de Deus para a gente seguir. Então a gente tem que seguir a nossa lei disciplinar, a nossa lei civil, que é do Estado, né, do município, tem que ser seguida. Isso que Jesus quer dizer. Em todo lugar que a gente estiver, a gente tem obrigações com a sociedade, com a família, com a autoridade e com todos que estão ao nosso redor, enquanto temos leis a seguir, né? Aí, com essa resposta de Jesus, né, o pessoal, os fariseus admirados, se retiraram. A gente encontra essa passagem em São Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Essa que dai a César o que é de César, né? E a lição que fica é essa, que a gente deve, que Jesus condena todo o mal, todo o prejuízo que a gente tiver com o nosso próximo, tanto prejuízo material como moral. E que a gente deve seguir, né, os deveres, que a gente tem deveres para com todos, né? Família, sociedade e tudo, né? No nosso município e por aí vai. Falando rapidinho aqui agora, gente, sobre o egoísmo. O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses. Aí o Evangelho nos mostra quais são as características do egoísta, falando que eles não gostam de fazer favores, se aproveitam de todas as situações para se beneficiar. E o Evangelho mostra pra gente que o egoísmo é a chaga da humanidade. O egoísmo é filho do orgulho e ele coloca obstáculos ao nosso progresso moral. Então é o que a gente deve voltar todas as nossas forças para combater: egoísmo, orgulho, vaidade, que ainda temos muito com a gente, né? E mostrando que Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos nos deu o exemplo do egoísmo. Quando entregou Jesus, né, para ir para o suplício, Pôncio Pilatos falou: o que esse homem fez? Ele não é justo? Aí o pessoal:
que ele fez para ser crucificado? Nada, mas no entanto, Pilatos deixou que Jesus fosse crucificado, né? E depois, no final, gente, não é finalzinho, não, ainda tem muita coisa a falar, mas o nosso tempo é curto, né? Só resumindo aqui, a gente tem que fazer o seguinte, falando sobre o amor ainda. Nós temos que fazer o seguinte, a gente tem que edificar o amor dentro de nós. O que é edificar o amor? É estar construindo, colocando para fora, elevando. Porque cada um do ser humano, cada um de nós, temos essa centelha de Deus dentro da gente. Tem uma frase que eu li no estudo, que eu gostei muito, que fala assim, fala que a gente está mergulhado no fluido, né? O fluido cósmico universal é Deus, né? Estamos mergulhados no amor de Deus. E fala que ninguém está sozinho. Quando a gente pensar assim, né? Está tudo acabado, me sinto sozinho, não tem ninguém por mim. Não pense isso, porque ninguém está sozinho. Todos têm Deus. Deus está olhando cada um o tempo todo. Ninguém está só. Só que a gente, aqui quando fala sobre fé e caridade, a gente tem que aumentar essa nossa fé. Aqui fala pra gente que não existe fé sem caridade e vice-versa, porque pra gente fazer a caridade, a gente tem que ter fé. É o que o Evangelho fala pra gente. Só que a gente, assim, na hora de provar a nossa fé, na hora da dificuldade que todos nós passamos de verdade, é um problema, uma dificuldade de dinheiro faltando, de sentimentos, emocional, com doença, cada um tem seu problema, A gente lembrar que nós somos importantes para Deus e fazer que essa nossa fé reviva cada dia, porque nós somos assim, o problema apareceu, nervo balança na veia e a gente cai. É isso que acontece. Então a gente tem que, a cada momento das dificuldades, provar a nossa fé, elevar o nosso pensamento, estar com o pensamento, com a vibração alta. É isso que é cuidar da gente, é a gente não deixar o pensamento cair. Estamos com problemas? Oração. Temos problemas de saúde? Oração. Qualquer situação que a gente se vê em perigo, em coisa, vamos orar. Agora, orar, gente, não é orar ladainha, não. Não precisa ser oração formulada. Oração é a conversa com Deus. Conversar. Deus sabe o que a gente está passando, às vezes Ele não dá resposta na hora, mas a gente é imediatista, a gente reza aqui e quer que a resposta caia do céu na hora. Mas vamos conversar com Deus e com fé, porque tudo que a gente pede, a gente recebe, se a gente tem fé, se a gente está com pensamento elevado, se a gente está com a vibração alta, a gente consegue, às vezes não naquele momento, né? Que a gente é imediatista, a gente é tão imediatista que a gente fala assim com a pessoa, a gente está com um problema e eu queria até só deixar aqui de último, que é sobre isso. No capítulo 15 do Evangelho, no item 6, a gente encontra a necessidade da caridade segundo São Paulo, que é a primeira carta de Coríntios, está no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Sabe o que é esse aí? É aquele que fala assim, eu vou ler aqui, só para terminar. Aquele que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu vou ler só um trechinho. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não tiver caridade, seria como metal que soa ou como símbolo que tine. Então não adianta nada a gente ter amor se a gente não fizer a caridade, que a gente vai ser só um barulho no meio da multidão, né? Eu gosto muito, gente, daquela música Monte Castelo, sabe, aquela do Renato Russo, que fala assim, ele colocou, né, essa carta ao Coríntios na música, que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade,
O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Então, nessa primeira carta de São Paulo, lá nos Coríntios, fala assim, que o amor não é egoísta, o amor tudo suporta, né? Aí vamos pensar, será que a gente age assim, com o nosso ciúme? Quando a gente vira para o companheiro lá, para alguém de casa e fala assim, você tem que mudar, te dou 1 semana para você mudar. Senão, a gente não vai estar junto, não. A gente dá prazo. E fala aqui, São Paulo fala pra gente que o amor é paciente, é benigno, né? Mas nós não somos, né? A gente tem que aprender a ser, porque somos ciumentos demais. Nós somos ciumentos até com amizade, né? A gente quer aquela amizade só pra gente. Então, gente, é isso que a gente tem que aprender. Colocar o amor acima de tudo. Nós não vamos amar igual Jesus nos amou, não. Não vamos amar igual Jesus amou o Pai. Não, ainda não. Mas estamos encaminhando para isso. E para isso precisa o quê? Da nossa persistência, da nossa perseverança em amar. Então esse é o convite que fica para a gente refletir durante a semana, para a gente refletir quando a gente deitar a cabeça no travesseiro e for dormir nas nossas orações. Né? Jesus nos fez o convite, basta a gente aceitar. Eu agradeço a todos, agradeço o pessoal da internet pela paciência, desejando a todos um ótimo domingo.